Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Multiplicação de Pães e Peixes. O título da sexta-feira, Ser Simples como Criança. E o versículo, Mateus 18:3, que diz: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado, pois hoje podemos novamente desfrutar de Tuas riquezas, desfrutar de Tua palavra que infunde a Tua glória em nós e desfrutar de Teu amor, de tudo o que o Senhor tem para nós, de tudo o que nos conduz à vida e à piedade, que nós nos tornemos de fato como crianças, Senhor, para receber a Tua palavra com humildade, com um coração puro, obedecendo, sendo positivos em Te seguir, não como a geração antiga do povo de Israel, que sempre murmurava e sempre colocava a Tua vontade, a Tua direção à prova. Nós queremos ter um coração simples, Senhor, um coração voltado totalmente a Ti, a Tua vontade, a Tua obra. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, nós humildemente rogamos nesse dia, Senhor, guarda-nos do mal, guarda-nos de ser enganados por Satanás, guarda-nos, Senhor, de ter um coração de incredulidade, um perverso coração de incredulidade. Nós queremos ser simples, puros e humildes, seguindo a Tua direção, seguindo a Tua palavra. Que esse seja, Senhor, o nosso coração e o nosso viver, até a Tua volta. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, estamos no capítulo 6 do Evangelho de João, onde o Senhor realiza a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós estamos vendo desde segunda-feira o cenário que está se montando nesse capítulo 6. Multidões seguiam o Senhor, e essas multidões estavam longe da cidade, estavam no monte. Em determinado momento, o versículo 5 diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? O versículo 6 diz: Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Isso, se você notarmos, isso é uma característica do Senhor. Muitas vezes ele lança uma palavra, lança uma frase, coloca uma situação para experimentar como está o nosso coração. Porque é assim que as coisas dentro de nós, muitas vezes, são expostas. Então o que acontece aqui? Filipe, ele respondeu: Olha, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. O Elemento Diário faz uma conta aqui, mais ou menos daria 40 mil reais, 200 denários de pão. Ou seja, para você ter noção, quanto seria o gasto para alimentar toda aquela multidão. É algo impossível, não é? Esse é algo impossível para os homens, mas para Deus não há um impossível. O que torna muitas vezes as coisas de Deus inalcançáveis para nós é o nosso coração, irmãos. E hoje o Alimento Diário nos dá 3 exemplos de 3 situações em que mostram que para Deus nada é impossível, mas o nosso coração e a nossa atitude fazem com que nós não alcancemos aquilo que Deus quer nos dar, aquilo que Deus prometeu. E a lição principal nessa sexta-feira é realmente a do título: Ser simples como criança. Irmãos, se nós não nos tornarmos diante de Deus como crianças, se nós tivermos as nossas complicações diante de Deus, nós não vamos avançar. Então vamos tocar nessas 3 situações. A primeira, irmãos, você vê a própria situação aqui de Filipe. Os discípulos, irmãos, naquela época, você sabe, eles não eram pessoas ricas, não é? Então, o ministério do Senhor muitas vezes era sustentado por mulheres que aí sim tinham uma condição financeira melhor, e isso nós vemos em Mateus, nós vemos nos evangelhos. Mas aqui eles estavam numa região
onde não havia como nem comprar comida, nem que eles tivessem dinheiro. Se você olhar o registro de Marcos, ali é falado, não, falam para o Senhor, não, dispensa eles para que eles vão, e aí quando eles passarem pelas aldeias, eles comprem alguma coisa para comer. Então ali, irmãos, não tinha nem como comprar a comida. Ou seja, era aquilo que eles tivessem levado. E provavelmente, irmãos, Filipe estava preocupado com, aliás, não só Filipe, os próprios discípulos estavam preocupados com a própria alimentação. Em Marcos 6, por exemplo, o registro mostra que o Senhor disse, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí eles disseram, né? Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Aqui no registro de João ainda fala, nem 200 denários de pão dariam para toda essa multidão. Ali, irmãos, você vê uma preocupação do homem natural. Porque quando as coisas apertam, a tendência do ser humano egoísta é se preocupar consigo mesmo. Então é como se ele dissesse, olha, Senhor, nós temos comida para nós, mas não dá para todo esse pessoal. Então qual o risco de a gente também passar fome? Esse pensamento, irmãos, é o pensamento de um adulto, cheio de coisas na cabeça, cheio de experiências ruins, traumas, preocupações. Eles estavam diante do próprio Deus, que já havia falado em trechos anteriores que iria lhe ser suprido o pão de cada dia. Então, irmãos, quando nós vamos diante do Senhor, quando nós estamos numa situação, aparentemente uma situação negativa, uma situação que você está apertado, a nossa posição diante de Deus sempre deve ser uma posição de fé e de obediência. Sempre escolha o caminho da fé, de crer e confiar no Senhor. Por quê? Não se esqueça dessa frase no versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, muitas situações, irmãos, às vezes o Senhor deixa acontecer para experimentar a nossa fé. 1 Pedro, o apóstolo, fala até que situações de sofrimento chegam até nós para purificar, para apurar a nossa fé. Porque o que é precioso hoje, irmãos, para Deus é a nossa fé. Amanhã, quando nós estivermos no reino, ou quando o Senhor voltar, não precisa mais de fé. Você vai estar vendo o Senhor, e o Senhor na sua glória. Você não vai mais ver o Jesus Nazareno, que as pessoas olhavam e não davam nada para ele, porque era um Nazareno. Não, você vai ver o Senhor Jesus na sua glória. Mas hoje, o que é precioso é a nossa fé. E aí, o versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou seja, muito bom, né? Mas olha a incredulidade voltando. Versículo finalzinho do 9. Mas isto que é para tanta gente? Percebe, irmãos? A incredulidade, ela sempre atrapalha, irmãos, o caminho, o andar com Deus. Às vezes, vou falar na minha própria experiência, o que a gente gosta é de andar com Deus, mas num caminho de certeza. Quando entra a fé, quando precisa crer, a gente vacila. E não pode, irmãos. A lição de hoje é, como crianças, nós precisamos crer. Uma criança, irmãos, ela crê. Se você contar uma mentira para ela, por mais às vezes absurda, ela vai acreditar. E agora, por que nós estamos falando para ser como criança? Porque Deus não vai contar mentira para nós, irmãos. Pelo contrário, Deus, ele vai nos guiar sempre para o melhor caminho, mas não é o caminho que você acha que é o melhor. É o caminho que ele sabe que é o melhor. Aí nesse ponto, irmãos, eu gostaria de ler aqui na página 34. Eu vou ler o 3º e o 4º parágrafo. Veja. 5 pães e 2 peixinhos eram insuficientes para toda aquela multidão. Mas ainda assim, André informou Jesus que um rapaz os trazia consigo. No original grego, rapaz é paidarion, que significa menino pequeno. Os adultos, que traziam algo para si, ficaram calados.
Mas esse menino apresentou o que tinha. Ele foi simples e com o que ele trazia, Jesus alimentou a multidão. Quando houver uma necessidade, informe a Jesus. Não se limite à lógica humana que está na sua mente. O Senhor tem usado nossos adolescentes para alimentar as pessoas. Eles não possuem muito conhecimento, mas o Senhor tem usado a sinceridade, obediência e o amor pela palavra que eles têm. Com simplicidade, eles estão mudando o perfil da vida da igreja e o viver familiar deles também tem sido transformado. Quer dizer, na simplicidade, esse rapaz apresentou 5 pães e 2 peixes. E na falta de simplicidade, os discípulos, se você ler esse trecho nos evangelhos, você vai ver que os discípulos apresentavam para o Senhor outras alternativas. Por exemplo, em Marcos, os discípulos falam, não, manda embora, despede eles, porque aí eles vão e cuidam da própria vida, eles vão lá e compram as coisas nas aldeias, enfim, as coisas que eles têm para comer. Mas, irmãos, o Senhor, ele não vai ouvir o conselho do homem, é o contrário. Deus já sabe o que ele vai fazer. Então aqui o versículo 6 é muito claro. Mas isto dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então não adianta a gente querer aconselhar a Deus, olha, esse é o melhor caminho. Por que isso aconteceu? Deveria ter acontecido de outra forma. Não, irmãos, Deus sabe o que ele vai fazer em todas as situações. Para nós resta crer e obedecer. O segundo trecho que nos é apontado aqui no Alimento Diário, com relação a ser simples como criança e a ter fé, é o que acontece no segundo livro dos Reis, capítulo 5, com a cura de Naamã. Resumindo, irmãos, Naamã era um general da Síria, e homem de guerra, homem muito famoso, mas ele era leproso. E nessa época viveu o profeta Eliseu. Naamã, você deve se lembrar pela história, que a Síria ela conquistou o reino do norte, que eram as 10 tribos, e muitos do povo de Israel foram levados como cativos e como escravos para servir. E no caso de Naamã, ele tinha uma menina que estava a serviço da mulher dele, e essa menina era israelita. Então veja, versículos 2 e 3 de 2 Reis 5 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aí a menina disse à mulher de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Samaria, para lembrar, era a capital do reino do norte, e era onde Eliseu estava. Aí a menina diz: ele o restauraria da sua lepra. Aqui, irmãos, você vê exatamente o que nós lemos quando falou dos adolescentes. Eles vão e levam a palavra, seja para quem for. Essa menina podia ter ficado quieta, ela podia ter falado: quer saber, se ele é leproso, problema dele, eu vou viver a minha vida. Mas ela foi e falou: olha, se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, né, que é Eliseu, com certeza ele o restauraria da sua lepra. Então, baseado nisso, irmãos, na palavra da menina, Naamã foi até Eliseu. E você lembra da história de Naamã? Mais uma vez, irmãos, nós vemos que se você não crê, se nós não cremos, nada acontece. Então, quando Naamã chegou até Eliseu, ele tinha algo planejado, sabe? Ele chega até Eliseu e ele achava, veja, no versículo 10, aliás, no versículo 11, porque quando ele foi até Eliseu, Eliseu nem chegou aí até Naamã, ele só mandou uma palavra. Ele disse: fala para ele mergulhar no Jordão 7 vezes e ele vai ficar limpo. Essa não era a palavra que Naamã esperava, mas era a palavra de Deus. Nós temos um problema, irmãos, e hoje, principalmente, isso tem sido muito frequente. Nós queremos que Deus fale conosco do jeito que nós queremos. Não, Deus vai falar comigo através da unção, ou Deus vai falar comigo através da Bíblia, e aí você vai entender errado a Bíblia. Ou então você, já ouvi casos em que disseram: não, eu estou me separando da minha esposa, mas eu tenho paz. Mas que paz é essa? Então,
Nós, irmãos, queremos que Deus fale conosco do nosso jeito, da nossa maneira. Não, eu não vou ouvir. Se Deus estiver usando aquele irmão, não, aquele eu não vou ouvir, porque eu tenho a unção. Deus fala comigo através da unção. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus fala com você do jeito que Ele quiser. Não limite a Deus. Deus, Ele fala e nós obedecemos. Nós não podemos pautar a maneira como Deus vai falar, a hora que Deus vai falar. A escolha é de Deus, irmãos. E a palavra também é de Deus. Então, quando Naamã recebeu essa palavra, ele não creu. Pelo contrário, o versículo 11 diz que ele muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Não, Naamã, você não poderia se lavar, nem que fosse em rio de ouro, e você não ficaria limpo. Sabe por quê? Porque a diferença não está no rio, a diferença está na palavra. Se tivesse mandado você se lavar em Abana e Farfar, aí sim, mas a palavra que saiu da boca de Deus, através do profeta Eliseu, dizia para você mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E aí, isso é muito a nossa experiência, irmãos. Quantas vezes nós já não fizemos isso? E se não fazemos até hoje. E aí, um dos oficiais chegou para Naamã e falou assim: meu senhor, meu pai, né? Se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Aí, irmãos, ele obedeceu. Talvez ele tenha obedecido meio indignado, talvez, mas a questão é, obedeceu. Deus, ele pode falar com você através de um adolescente, através de uma criança, através de um adulto, através da unção, através da Bíblia. A questão é, quem fala é Deus e a palavra é de Deus. A nós cabe crer e obedecer. E aí o último trecho mencionado no alimento diário é referente ao que acontece com o povo de Israel. Você sabe, resumindo a história, o povo de Israel, a geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, toda ela caiu no deserto. E por quê? Quando foram mandados os 12 espias para espiar a terra, estou falando resumido por causa do tempo, tá, irmãos? Quando eles voltaram, eles tinham que fazer um relatório. O relatório, irmãos, é quase como que uma pregação, porque eles iam ratificar aquilo que o Senhor havia prometido. Então, por exemplo, vamos supor que eles tivessem ido até a terra e ao invés de ver gigantes, eles tenham visto uma terra pobre, uma parte da terra que estivesse pobre. A questão não está no que você vê fisicamente, mas no que Deus prometeu. Se Deus prometeu que vai dar uma terra que mana leite e mel, mesmo que agora, na sua experiência, você esteja vendo uma terra pobre ou uma terra com gigantes, creia no que Deus falou. E aí, quando eles voltaram, então, 10 deles tiveram um relato negativo, um relato que desanimou o povo. E aí o povo começou a murmurar. Apenas Josué e Calebe, irmão, se manter. A Bíblia fala que eles tiveram um outro espírito, é o espírito da fé. Por isso que lá em Coríntios Paulo fala: eu criei por isso que eu falei. Se você fala antes de crer, vai sair besteira, vai sair igual os 10 espias. Então primeiro creia para que depois você fale, porque aí você vai falar palavras de fé, você vai falar palavras de encorajamento. Aqueles que têm, como os 10 espias e como a geração que saiu do deserto, um perverso coração de incredulidade, vai ficar vagando no deserto. A vida fica rodando, fica dando volta em círculo e não avança. Porque nós só avançamos, um cristão só avança quando ele crê na palavra de Deus. E aqui o Senhor foi bem claro. O Senhor ainda falou em Deuteronômio 1, versículo 39, vossos meninos, de quem dissestes? Por presa serão. Porque na época ali que os espias deram esse relatório, na maior parte negativo, o povo de Israel começou a murmurar, a chorar,
a dizer, os nossos filhos, eles vão ser presas desses gigantes, nossas mulheres e tal. Aí o Senhor falou, aos vossos meninos de quem dissestes, por presas serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Então você precisa escolher qual coração você vai ter. O de Josué e Caleb, um outro espírito, o espírito da fé, daquele que creu e aí falou, ou dos 10 espias, aquele primeiro coração de Naamã, talvez um coração como os dos discípulos ali na multiplicação dos pães, preocupados se ia ter comida para eles. Se nós queremos andar com Deus, irmãos, no caminho do Senhor, nós precisamos aprender a crer no Senhor, a crer na palavra que o Senhor está falando. Isso era importante naquela época e é muito importante hoje também. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.